Antes de se tornar o gênero mais ouvido do planeta, antes dos estádios lotados e das plataformas digitais, o rap era apenas som ecoando entre prédios de concreto. Para entender essa história, é preciso voltar ao início da década de 1970, no bairro do Bronx, em Nova York. Um lugar marcado por abandono urbano, crise econômica e prédios incendiados. Um cenário difícil, mas fértil em criatividade. Foi nesse ambiente que um jovem jamaicano chamado DJ Kool Herc começou a organizar festas comunitárias. Ele trouxe da Jamaica a cultura dos sound systems, enormes caixas de som, e a prática de estender os trechos instrumentais das músicas, conhecidos como breaks. Ao perceber que os dançarinos se animavam mais durante essas partes específicas, Herc começou a repetir os trechos rítmicos, usando 2 toca-discos. Assim, sem saber, estava criando a base do que se tornaria o hip-hop. Enquanto o DJ manipulava os discos, alguém precisava animar o público. Surge então a figura do MC, mestre de cerimônias. No início, as falas eram simples. Frases para incentivar a plateia, manter a energia, apresentar o DJ. Mas, pouco a pouco, essas falas ganharam ritmo, rima e identidade própria. Outro nome fundamental nesse período foi Grandmaster Flash, que aprimorou técnicas como o scratch e o controle preciso do vinil. Ao lado dele, grupos como The Furious Five ajudaram a transformar improviso em narrativa estruturada. O rap deixava de ser apenas animação de festa e começava a contar histórias. O hip-hop, no entanto, nunca foi apenas música. Ele nasceu sustentado por 4 pilares: o DJ, o MC, o breakdance e o grafite. Enquanto os MCs rimavam e os DJs criavam novas paisagens sonoras, jovens dançavam nas calçadas e artistas pintavam muros e vagões de metrô. Era uma cultura completa, uma forma de existir em meio ao caos. Em 1979, um marco comercial mudou tudo. A música Rapper's Delight, do The Sugar Hill Gang, tornou-se um sucesso inesperado. Pela primeira vez, o rap entrava nas rádios e alcançava o grande público. Muitos puristas criticaram o grupo por não representar fielmente a cena original do Bronx. Mas o impacto era inegável. O rap havia cruzado a fronteira do underground. Nos anos seguintes, a cultura se espalhou rapidamente por outros bairros de Nova York, como Queens e Brooklyn. Cada região desenvolvia seu próprio estilo, sua própria cadência. O que começou como festas de rua, agora ocupava pequenos clubes e ganhava espaço em programas de televisão. Ainda assim, no início dos anos 1980, poucos imaginavam que aquele movimento juvenil se tornaria uma força global. Para muitos, era apenas uma tendência passageira, mas dentro das batidas repetidas e das rimas improvisadas, havia algo mais profundo, uma ferramenta de expressão para vozes que raramente eram ouvidas. O rap começou como resposta. Resposta à desigualdade, à invisibilidade, à violência estrutural. Cada verso era uma afirmação de presença. Cada batida era uma declaração de resistência. O que parecia simples entretenimento carregava, na verdade, a urgência de uma geração. E assim, quase silenciosamente, enquanto o mundo observava com curiosidade, e às vezes com desconfiança, a história do rap dava seus primeiros passos. Ainda era uma cultura local, ainda era marginal aos olhos da indústria musical, mas já possuía algo essencial: identidade. Essa identidade, forjada nas ruas do Bronx, não demoraria a atravessar cidades, estados e, eventualmente, oceanos. O que começou em quarteirões esquecidos estava prestes a se transformar em uma linguagem universal. À medida que os anos 1980 avançavam, o rap deixava de ser apenas trilha sonora de festas
e começava a se consolidar como ferramenta de comentário social. Se no início as rimas eram focadas em habilidade, carisma e celebração, agora elas passavam a carregar denúncias e reflexões sobre a realidade urbana. Um dos momentos decisivos dessa transformação foi o lançamento de The Message, em 1982, por Grandmaster Flash and the Furious Five. Diferente das músicas festivas da época, a faixa apresentava versos que descreviam pobreza, violência e desespero nas ruas de Nova York. A famosa linha "It's like a jungle sometimes" não era apenas uma metáfora, era um retrato cru da vida cotidiana. O rap provava que podia ser jornalismo rítmico. Ao mesmo tempo, outra força emergia: o coletivo Run DMC. Com batidas minimalistas e atitude firme, eles ajudaram a aproximar o rap do mainstream. Sua colaboração com o grupo de rock Aerosmith em Walk This Way quebrou barreiras entre gêneros musicais e levou o hip-hop a novos públicos. O que antes era visto como nicho começava a dialogar com outras culturas musicais. A estética também mudava. Correntes douradas, tênis Adidas sem cadarço, jaquetas de couro e chapéus se tornavam símbolos visuais. O rap não era apenas som, era imagem, postura e identidade coletiva. A cultura hip-hop começava a influenciar moda, linguagem e comportamento. Mas foi no final da década que o discurso político se intensificou. O grupo Public Enemy trouxe uma abordagem mais radical e confrontadora. Liderado por Chuck D, o coletivo utilizava produções densas e letras inflamadas para criticar racismo estrutural, mídia e desigualdade social. Álbuns como It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back não eram apenas musicais. Eram manifestos. Enquanto isso, na costa oeste dos Estados Unidos, o rap começava a ganhar identidade própria. A cidade de Los Angeles desenvolvia uma sonoridade distinta, refletindo a realidade de seus bairros. Essa divisão geográfica entre costa leste e costa oeste, ainda sutil naquele momento, mais tarde se tornaria um dos capítulos mais intensos da história do gênero. Nos bairros, o rap continuava sendo espaço de batalha lírica. As chamadas batalhas de MCs tornaram-se arenas simbólicas, onde habilidade e criatividade eram testadas. A competição era feroz, mas também criativa. Avisar versos afiadas diante do público exigia confiança, memória e ritmo. A indústria musical, que inicialmente via o rap com desconfiança, começava a perceber seu potencial econômico. Selos especializados surgiam, rádios dedicavam programas ao gênero e videoclipes de hip-hop ganhavam espaço crescente na televisão. A cultura que nasceu marginal começava a ocupar centros de poder midiático. Ao mesmo tempo, o rap se espalhava além de Nova York e Los Angeles. Cidades como Chicago, Houston e Miami começavam a desenvolver cenas locais. Cada região adicionava seu sotaque, suas batidas e suas histórias. O que era inicialmente visto como moda juvenil demonstrava resistência. O rap não desapareceu após alguns anos. Pelo contrário, tornou-se mais complexo. As produções ficaram mais elaboradas, as letras mais densas, as identidades mais diversas. No final dos anos 1980, já não restavam dúvidas de que o hip-hop era um movimento cultural sólido. Ele carregava consciência social, inovação musical e forte senso de comunidade. O que ainda estava por vir, no entanto, levaria o gênero a níveis de tensão e popularidade jamais imaginados. A próxima década transformaria o rap em palco de conflitos, rivalidades e estrelas que marcariam permanentemente a história da música.
Quando os anos 1990 começaram, o rap já havia provado sua força cultural. Mas o que viria a seguir mudaria para sempre sua trajetória. A década trouxe inovação artística, sucesso comercial e também tensões que ultrapassaram os limites da música. Na costa oeste, um novo subgênero ganhava força: o gangsta rap. Diferente do discurso político mais coletivo do final dos anos 80, agora as letras mergulhavam em narrativas cruas sobre a vida nas ruas, confrontos com a polícia e sobrevivência urbana. Um dos grupos centrais desse movimento foi o N.W.A., com integrantes como Dr. Dre e Ice Cube. O grupo lançou músicas que provocaram forte reação pública e institucional. A faixa For Me Ta Police tornou-se símbolo de contestação e também alvo de críticas. O impacto foi imediato. O rap passou a ser debatido em programas de televisão, jornais e até no cenário político. Muitos viam o gênero como perigoso. Outros o enxergavam como retrato legítimo da realidade. Independentemente da posição, o hip-hop já não podia ser ignorado. Enquanto isso, a Costa Leste respondia com sua própria revolução sonora. Em Nova York, artistas como Nas surgiam com narrativas densas e poéticas. Seu álbum, Illmatic, é frequentemente citado como um dos trabalhos mais influentes da história do rap. Ao mesmo tempo, The Notorious B.I.G. consolidava-se como uma das vozes mais marcantes da década, combinando carisma, storytelling detalhado e flow sofisticado. A rivalidade entre as duas costas, inicialmente alimentada por diferenças estéticas e competitividade natural, intensificou-se com disputas entre gravadoras e artistas. De um lado, a Death Row Records, liderada por Suge Knight, representava a força da costa oeste, com nomes como Tupac Shakur. Do outro, a Bad Boy Records impulsionava a cena da costa leste, com artistas como The Notorious B.I.G. A tensão extrapolou o campo simbólico. O que começou como provocações em letras e entrevistas tornou-se conflito real, marcado por tragédias que abalaram profundamente a cultura hip-hop. As mortes de Tupac Shakur e The Notorious B.I.G., em meados da década, encerraram de forma abrupta uma rivalidade que já havia ultrapassado limites artísticos. Apesar desse período sombrio, o rap não desacelerou. Pelo contrário, continuou se diversificando. Produtores como o Dr. Dre ajudaram a desenvolver o chamado J-Funk, com batidas suaves, linhas de sintetizador e atmosfera melódica. Ao mesmo tempo, coletivos como o Wu-Tang Clan trouxeram uma estética crua e minimalista, combinando referências de filmes de artes marciais com narrativas urbanas intensas. A indústria também evoluía. O rap tornava-se um dos segmentos mais lucrativos da música. Videoclipes com produção cinematográfica ampliavam a visibilidade dos artistas. Revistas especializadas surgiam. Programas de rádio dedicados ao hip-hop ganhavam audiência significativa. Internacionalmente, o gênero começava a criar raízes fora dos Estados Unidos. Jovens em diferentes países se identificavam com a estrutura rítmica e a liberdade narrativa do rap. A cultura que nasceu no Bronx agora dialogava com realidades globais. Ao final dos anos 1990, o rap já era mais do que um estilo musical. Era um fenômeno cultural consolidado. Tinha heróis, polêmicas, sucessos comerciais e profundidade artística. E mesmo após perdas marcantes, sua capacidade de reinvenção permanecia intacta. A próxima fase traria novas sonoridades, novas estrelas e uma transformação que conectaria definitivamente
o hip hop ao centro da indústria global do entretenimento. Com o fim turbulento da década de 1990, o rap entrou nos anos 2000, carregando cicatrizes, mas também maturidade. A rivalidade entre costas perdeu intensidade. E o foco começou a se deslocar para expansão, negócios e reinvenção artística. O hip-hop deixava de ser apenas resistência cultural para se tornar também estratégia empresarial. Um dos nomes centrais dessa transição foi Jay-Z. Mais do que lançar álbuns bem-sucedidos, ele passou a simbolizar a figura do rapper empresário. Suas letras misturavam relatos de ascensão social com visão corporativa, criando uma narrativa de sucesso que ultrapassava o estúdio. O rap agora falava de investimentos, marcas e poder econômico. Ao mesmo tempo, um artista surgia desafiando padrões estabelecidos. Eminem trouxe uma combinação de técnica lírica agressiva, humor ácido e vulnerabilidade pessoal. Seu impacto foi imediato e global. Ele ampliou a audiência do rap para públicos que antes não consumiam o gênero, provando que a habilidade técnica e narrativa intensa podiam atravessar barreiras culturais. Na produção musical, Dr. Dre continuava a moldar o som da época. Seu trabalho refinado consolidou uma estética polida que dominou rádios e paradas musicais. O estúdio tornava-se laboratório criativo e os produtores ganhavam status quase tão elevado quanto os próprios MCs. Enquanto isso, o sul dos Estados Unidos começava a assumir protagonismo definitivo. Atlanta, Houston e New Orleans desenvolveram identidades próprias. Artistas como Lil Wayne surgiram com produtividade impressionante, lançando mixtapes que circulavam intensamente na internet e nas ruas. A lógica da distribuição começava a mudar. O avanço da tecnologia teve papel decisivo. A popularização da internet e dos arquivos digitais transformou a maneira como o rap era consumido. Mixtapes, antes distribuídas fisicamente, passaram a circular online. O controle das grandes gravadoras já não era absoluto. Jovens artistas podiam alcançar milhares de ouvintes sem depender exclusivamente da indústria tradicional. Visualmente, o hip-hop também se sofisticava. Videoclipes tornavam-se produções cinematográficas, com roteiros elaborados e estética cuidadosamente planejada. A moda ligada ao rap expandia-se para grandes marcas e passarelas internacionais. O estilo urbano tornava-se tendência global. Mas nem tudo era apenas celebração. O debate sobre autenticidade permanecia constante. À medida que o rap se tornava mais lucrativo, surgiam questionamentos sobre comercialização excessiva. A tensão entre arte e mercado sempre esteve presente no hip-hop e agora ela se tornava ainda mais evidente. Nesse cenário, novos nomes começaram a redefinir sensibilidades. Um dos mais influentes foi Kanye West, que ao lançar seu álbum de estreia em 2004, apresentou uma abordagem diferente do arquétipo dominante. Em vez da figura exclusivamente ligada à dureza das ruas, ele trouxe introspecção, insegurança e ambição artística. Sua produção misturava soul clássico com inovação contemporânea. O rap entrava em uma fase de pluralidade. Havia espaço para múltiplas narrativas, histórias de superação, críticas sociais, celebrações de riqueza, reflexões pessoais. O gênero não era mais monolítico, era diverso e multifacetado. Ao final da primeira metade dos anos 2000, o hip-hop já estava firmemente estabelecido como força central da música popular. O que havia começado como movimento local, agora moldava tendências globais.
A próxima transformação viria com ainda mais intensidade. Impulsionada por novas sonoridades e pela velocidade crescente da era digital. À medida que a década de 2000 avançava, o rap começava a sentir os efeitos de uma transformação silenciosa, mas profunda. A internet deixava de ser apenas um espaço complementar e passava a ser o principal canal de descoberta musical. Plataformas digitais alteravam a lógica da indústria, e o hip-hop, mais uma vez, estava na linha de frente dessa mudança. As mixtapes, que antes circulavam de mão em mão ou em bancas de rua, passaram a ganhar alcance global. Sites e fóruns especializados se tornaram vitrines para artistas independentes. O público já não dependia apenas de rádios ou canais de televisão. A curadoria se descentralizava. Nesse ambiente de transição, o sul dos Estados Unidos consolidava sua liderança criativa. Atlanta tornava-se epicentro de uma nova sonoridade: o trap. Com batidas marcadas por hi-hats acelerados, graves intensos e atmosferas densas, o estilo refletia a realidade de bairros periféricos e a linguagem das ruas. Artistas como T.I. ajudaram a popularizar o termo, enquanto Gucci Mane expandia sua influência através de lançamentos constantes e colaborações estratégicas. Ao mesmo tempo, Young Jeezy trazia narrativas diretas e produção pesada, consolidando o trap como força dominante. O som, que inicialmente era regional, começou a se espalhar por todo o país e logo ultrapassaria fronteiras internacionais. Enquanto o trap ganhava força, outras vertentes também floresciam. Kid Cudi introduziu uma abordagem mais melódica e introspectiva, misturando rap com elementos de rock alternativo e música eletrônica. Suas letras abordavam solidão e conflitos internos, abrindo espaço para maior vulnerabilidade emocional no gênero. O próprio Kanye West continuava a reinventar sua sonoridade, experimentando com sintetizadores, influências europeias e estruturas pouco convencionais. O rap demonstrava a capacidade de absorver e transformar referências diversas sem perder identidade. A década também marcou o fortalecimento do conceito de marca pessoal. Redes sociais como Twitter e, posteriormente, Instagram aproximaram artistas do público. O rapper já não era apenas voz distante em um disco. Tornava-se figura acessível, compartilhando opiniões, bastidores e posicionamentos em tempo real. Essa proximidade alterou a dinâmica de fama. Carreiras podiam ser impulsionadas rapidamente por viralizações. Ao mesmo tempo, polêmicas também ganhavam proporções maiores. A velocidade da informação exigia adaptação constante. No cenário mainstream, colaborações entre rap e pop tornaram-se cada vez mais frequentes. O hip-hop deixou de ser um gênero isolado e passou a ocupar o centro das paradas musicais. Batidas inspiradas no trap começaram a influenciar artistas de outros estilos, mostrando que o rap não apenas participava da cultura global, ele a conduzia. Internacionalmente, o impacto era visível. Na Europa, o grime britânico se consolidava como identidade própria. Em países da América Latina,
artistas adaptavam o rap às suas realidades locais, criando fusões com ritmos tradicionais. O gênero tornava-se linguagem universal. Ao final dos anos 2000, o hip-hop havia passado por outra metamorfose. Não era mais apenas música física em CDs. Era fluxo digital contínuo. Não era mais restrito a centros urbanos específicos. Era fenômeno global interconectado. A próxima década levaria essa transformação a níveis ainda mais intensos. O streaming mudaria as métricas de sucesso. Novas gerações surgiriam já moldadas pela internet. E o rap se tornaria, oficialmente, o gênero mais consumido do planeta. Quando a década de 2010 começou, o rap já havia passado por várias transformações. Mas nenhuma seria tão impactante quanto a consolidação do streaming. Plataformas digitais alteraram não apenas a forma de ouvir música, mas também a maneira de produzi-la, promovê-la e consumi-la. O conceito de álbum, antes central, começou a dividir espaço com singles constantes e lançamentos estratégicos. Aplicativos de música tornaram-se a principal vitrine global. O sucesso passou a ser medido em número de reproduções, playlists e compartilhamentos. Nesse novo cenário, artistas que compreendiam a lógica digital ganharam vantagem. Um dos nomes que simbolizou essa transição foi Drake. Misturando rap e canto melódico, ele consolidou uma estética que dominaria grande parte da década. Suas músicas exploravam sentimentos, relacionamentos e introspecção, criando conexão direta com o público jovem, conectado às redes sociais. Ao mesmo tempo, Kendrick Lamar elevava o rap a novos patamares de complexidade lírica e conceitual. Seus álbuns apresentavam narrativas estruturadas, discussões sobre identidade, desigualdade racial e conflitos internos. O hip-hop demonstrava que podia ser tanto sucesso comercial quanto obra de alta densidade artística. A influência do trap também se expandia de forma irreversível. Novas gerações absorveram suas batidas e as levaram para diferentes direções. Artistas como o Future exploraram atmosferas sombrias e repetitivas, enquanto Migos popularizaram fluxos cadenciados e padrões rítmicos que se tornaram referência para inúmeros MCs. A sonoridade tornava-se cada vez mais minimalista. O espaço entre os sons ganhava importância. O silêncio, antes visto como ausência, tornava-se elemento estratégico na construção das batidas. Paralelamente, o rap assumia definitivamente a liderança das paradas musicais. Estudos e relatórios da indústria apontavam o hip-hop como o gênero mais consumido nos Estados Unidos e progressivamente no mundo. O que nasceu marginal agora dominava estatísticas globais. A cultura visual também se transformava. Videoclipes eram lançados simultaneamente em plataformas de vídeo, alcançando milhões de visualizações em poucas horas. A estética variava entre luxo exagerado, cenários minimalistas e experimentações visuais ousadas. Além disso, a descentralização da produção musical tornou-se evidente. Softwares acessíveis permitiam que jovens criassem batidas em seus próprios quartos. O estúdio profissional já não era pré-requisito absoluto. Essa democratização ampliou o número de vozes no cenário. Internacionalmente, o rap consolidava sua presença. Na França, Alemanha e Reino Unido,
artistas locais dominavam seus mercados. No Brasil, o gênero crescia com força nas periferias urbanas, dialogando com realidades sociais específicas e criando subgêneros próprios. A década também foi marcada por debates sobre saúde mental, identidade e vulnerabilidade. Muitos artistas passaram a abordar temas antes considerados sensíveis dentro do rap. A masculinidade rígida, que marcou fases anteriores, começou a ser questionada e ressignificada. Com o streaming, o tempo de atenção do público tornou-se mais fragmentado. Músicas curtas e impactantes ganharam destaque. Ao mesmo tempo, projetos conceituais continuavam a surgir, mostrando que o gênero conseguia coexistir em múltiplos formatos. O rap não era mais apenas um estilo musical. Era ecossistema cultural complexo, influenciando moda, linguagem, comportamento e até políticas públicas. E mesmo no topo das estatísticas, permanecia em constante mutação. A próxima fase traria ainda mais hibridizações sonoras e a consolidação definitiva do hip-hop como linguagem global dominante. Ao avançar pela segunda metade da década de 2010, o rap já não podia mais ser definido por uma única cidade, região ou país. Ele havia se tornado uma linguagem global. O que começou no Bronx agora era interpretado em dezenas de idiomas, adaptado a contextos culturais distintos, mas mantendo a mesma essência, ritmo e narrativa. Nos Estados Unidos, novas vozes surgiam moldadas pela internet. Muitos artistas cresceram ouvindo tanto rap clássico quanto trap contemporâneo, absorvendo múltiplas influências desde o início. A linha entre subgêneros tornava-se cada vez mais difusa. O rap podia ser melódico, agressivo, introspectivo ou experimental, muitas vezes tudo ao mesmo tempo. Um exemplo dessa nova geração foi Travis Scott, que incorporou atmosferas psicodélicas e produção cinematográfica ao trap. Seus shows tornaram-se experiências imersivas, demonstrando como o rap havia expandido sua dimensão performática. A música não era apenas ouvida, era vivida como espetáculo. Ao mesmo tempo, J. Cole consolidava uma abordagem mais introspectiva e reflexiva, mantendo foco em narrativa pessoal e crítica social. O contraste entre estilos demonstrava a amplitude que o gênero havia alcançado. A globalização do streaming permitiu que artistas fora dos Estados Unidos ganhassem projeção internacional, sem necessariamente depender do mercado americano. No Reino Unido, o grime se fortaleceu com nomes como Skepta, enquanto na França, o rap tornou-se um dos gêneros mais consumidos do país. Na América Latina, especialmente no Brasil, o rap e suas variações cresceram nas periferias urbanas e ganharam alcance nacional. A mistura com ritmos locais e influências do trap norte-americano criou uma identidade própria. O idioma mudava, mas a estrutura rítmica permanecia reconhecível. A estética também evoluía. Cabelos coloridos, tatuagens faciais e visuais ousados tornaram-se parte do cenário. A individualidade visual passou a ser extensão direta da identidade artística. Redes sociais amplificavam essa imagem, transformando cada lançamento em evento global.
Outra mudança marcante foi a forma como as colaborações passaram a ocorrer. Artistas de diferentes países e continentes colaboravam virtualmente, enviando versos e produções digitalmente. A distância geográfica deixou de ser barreira criativa. O rap também consolidou seu papel como reflexo de debates contemporâneos. Questões sobre identidade racial, desigualdade econômica e justiça social continuaram presentes nas letras. Ao mesmo tempo, temas como saúde mental e vulnerabilidade ganharam espaço significativo. A indústria reconheceu definitivamente o domínio do hip-hop. Grandes festivais passaram a ter o rap como atração principal. Marcas internacionais buscavam parcerias com artistas do gênero para campanhas globais. O estilo urbano tornava-se referência dominante na moda e no comportamento jovem. Mas mesmo no topo, o rap não perdeu sua característica fundamental: transformação constante. Cada nova geração questionava a de anterior, reinventava o som, alterava fluxos e explorava novas tecnologias. O que parecia definitivo rapidamente era substituído por outra tendência. Ao final da década, o hip-hop não era apenas um gênero musical. Era a trilha sonora de uma era digital interconectada. Uma cultura que atravessou décadas sem perder relevância, adaptando-se a cada mudança tecnológica e social. E ainda assim, sua essência permanecia reconhecível. Uma batida pulsante, uma voz contando histórias e a necessidade humana de ser ouvida. Quando os anos 2020 começaram, o rap já ocupava o centro da cultura global. Mas, como sempre aconteceu em sua trajetória, o gênero não permaneceu estático. A nova década trouxe desafios inesperados, mudanças sociais profundas e uma aceleração ainda maior do ambiente digital. O isolamento social em diversas partes do mundo alterou a dinâmica de shows e turnês. Palcos ficaram vazios por um período, mas a produção musical não diminuiu. Pelo contrário, muitos artistas passaram a criar ainda mais, utilizando estúdios caseiros e compartilhando processos criativos diretamente com o público. A internet, mais uma vez, mostrou-se essencial. Nesse contexto, o rap continuou explorando novas sonoridades. A fusão com música eletrônica, R&B alternativo e até elementos do rock tornou-se cada vez mais comum. Artistas que cresceram em um ambiente completamente digital já não enxergavam fronteiras rígidas entre estilos. Um dos nomes que simboliza essa fase de experimentação é Playboi Carti, cuja abordagem vocal e estética minimalista influenciou uma geração inteira. Ao mesmo tempo, Lil Baby consolidou-se como uma das vozes mais populares do mainstream, equilibrando o sucesso comercial com letras que dialogam com questões sociais. O TikTok e outras plataformas de vídeo curto passaram a desempenhar papel central na popularização de músicas. Trechos específicos tornaram-se virais, impulsionando faixas para o topo das paradas globais. A estrutura das músicas, em alguns casos, começou a considerar esse novo formato de consumo. Enquanto isso, artistas como Tyler, The Creator,
demonstraram que o rap ainda podia ser profundamente conceitual e artístico, explorando temas de identidade, amadurecimento e autoexpressão com produções sofisticadas. Internacionalmente, o crescimento continuava. Na África, cenas locais expandiam sua visibilidade global. Na Ásia, o hip-hop conquistava mercados antes dominados por outros estilos. O idioma deixava de ser barreira. A energia rítmica e a autenticidade narrativa falavam mais alto. No Brasil, o trap e o rap continuaram se misturando com ritmos nacionais, criando sonoridades híbridas que dialogam tanto com o cenário global quanto com realidades locais. O gênero tornou-se espaço de mobilidade social para muitos jovens, reafirmando sua função histórica de dar voz às periferias. Ao mesmo tempo, discussões sobre responsabilidade artística ganharam força. O alcance global das redes sociais ampliou o impacto das palavras e atitudes dos artistas. O rap, que sempre foi espaço de expressão livre, passou a dialogar mais intensamente com debates públicos contemporâneos. A produção musical tornou-se ainda mais acessível. Softwares avançados, equipamentos compactos e distribuição digital permitiram que novos talentos surgissem constantemente. A competição aumentou, mas também a diversidade criativa. Mesmo após décadas de evolução, o núcleo permanece reconhecível. Batida e palavra. Ritmo e narrativa. A capacidade de transformar experiências individuais em linguagem coletiva. O rap entrou na nova década como protagonista absoluto da música mundial. Mas sua história mostra que protagonismo nunca significou estabilidade. Cada geração reinterpreta o passado e constrói o futuro à sua maneira. E assim, a cultura continua em movimento, expandindo fronteiras, redefinindo sons e mantendo viva a essência que nasceu nas ruas do Bronx há mais de meio século. Ao entrar nos anos 2020, o rap já havia atravessado 5 décadas de transformação contínua. De festas no Bronx a transmissões globais em tempo real, a cultura hip-hop provou que sua força não estava apenas na batida, mas na capacidade de adaptação. E a nova década exigiria exatamente isso: adaptação rápida, criatividade constante e reinvenção. A tecnologia já não era apenas ferramenta, era ambiente. Muitos artistas cresceram totalmente imersos na internet. Produzir música em casa tornou-se algo comum, e a distância entre criador e público praticamente desapareceu. Lives, prévias de faixas e interações diretas tornaram o processo criativo mais transparente do que nunca. Nesse cenário, a estética do trap continuou dominante, mas passou por mutações. A sonoridade ficou ainda mais atmosférica, com vocais tratados como textura e não apenas como narrativa. Um dos nomes que ajudou a consolidar essa estética foi Playboi Carti, cuja abordagem vocal experimental influenciou inúmeros artistas da nova geração. Ao mesmo tempo, o rap mantinha sua tradição lírica, com artistas como Kendrick Lamar, que continuava a desenvolver obras densas e reflexivas, equilibrando sucesso comercial e profundidade temática. A coexistência entre experimentalismo e lirismo clássico mostrava que o gênero comportava múltiplas direções simultaneamente. Outro fenômeno marcante foi o impacto das plataformas de vídeos curtos. Trechos específicos de músicas
viralizavam e impulsionavam carreiras quase instantaneamente. A estrutura das canções começou, em alguns casos, a considerar os primeiros segundos como elemento decisivo. A atenção tornou-se disputada em escala global. Enquanto isso, Travis Scott reforçava o caráter imersivo do rap ao integrar música, moda e experiências digitais em larga escala. O artista não era apenas músico, era curador de universo estético completo. Internacionalmente, a expansão tornou-se irreversível. O rap africano cresceu em visibilidade global, misturando línguas locais com produção contemporânea. Na Europa, cenas consolidadas como o grime britânico continuaram evoluindo. Na América Latina, o diálogo entre trap, reggaeton e rap criou novas fusões que atravessaram fronteiras. No Brasil, o trap consolidou-se como uma das principais vertentes urbanas. Jovens artistas exploraram temas como ambição, realidade periférica e identidade cultural, mantendo a tradição narrativa do rap, mas adaptando-a às dinâmicas digitais. A cultura também passou a dialogar de forma mais aberta com temas como saúde mental, identidade de gênero e vulnerabilidade emocional. O que antes poderia ser visto como fragilidade passou a ser reconhecido como parte da experiência humana. O rap, mais uma vez, refletia seu tempo. A indústria reconheceu definitivamente o protagonismo do hip-hop. Premiações, festivais e campanhas globais colocaram o gênero no centro da cultura pop. Mas, mesmo no topo, ele continuou sendo território de disputa criativa. Novos artistas surgiam diariamente, impulsionados por algoritmos e comunidades online. A essência, no entanto, permanecia intacta. Ritmo e palavra. Uma batida repetida com intenção. Uma voz transformando experiência em verso. O rap entrou na década de 2020 não como tendência passageira, mas como linguagem consolidada do século XXI. E sua história, construída em constante movimento, seguia aberta, pronta para absorver as próximas transformações que ainda estavam por vir. À medida que a década de 2020 avançava, o rap passou a conviver com uma nova força invisível: os algoritmos. Plataformas de streaming e redes sociais não apenas distribuíam músicas. Elas determinavam quais sons alcançariam milhões de pessoas em poucas horas. O sucesso, que antes dependia de gravadoras e rádios, agora também estava ligado a dados, engajamento e padrões de consumo digital. Essa mudança alterou a própria dinâmica criativa. Muitos artistas passaram a lançar músicas com maior frequência, entendendo que constância significava relevância. O ciclo entre lançamento e próximo projeto tornou-se mais curto. Ao mesmo tempo, essa velocidade levantava uma questão antiga sob nova forma: como equilibrar quantidade e profundidade? Alguns artistas conseguiram navegar esse cenário, mantendo identidade forte. Drake continuou dominando números de streaming, demonstrando habilidade em adaptar-se às tendências, sem perder sua assinatura sonora. Sua capacidade de transitar entre rap e melodias mais suaves manteve-o relevante em diferentes fases da década. Enquanto isso, Kanye West
seguia como figura polarizadora e inovadora, misturando música, moda e discurso público de maneira imprevisível. Mesmo em meio a controvérsias, sua influência estética permanecia evidente em gerações mais jovens. O conceito de era dentro do rap tornou-se mais fragmentado. Se antes décadas eram marcadas por movimentos claros, boom bap, gangsta rap, G-funk, trap, agora múltiplas tendências coexistiam simultaneamente. O hip hop passou a funcionar como um grande ecossistema, onde nichos podiam prosperar, sem necessariamente competir pelo mesmo espaço. Além disso, o rap consolidou-se como ferramenta de mobilização cultural. Movimentos sociais encontraram no hip hop uma trilha sonora contemporânea. Letras abordando justiça, desigualdade e identidade ganharam renovada relevância em debates públicos globais. No campo estético, a mistura de gêneros tornou-se ainda mais intensa. Artistas incorporavam influências do punk, da música eletrônica, do afrobeat e do pop alternativo, sem abandonar a estrutura rítmica do rap. A identidade do gênero deixou de ser rígida e passou a ser expansiva. Internacionalmente, colaborações entre artistas de diferentes continentes tornaram-se rotina. Um verso gravado em um estúdio na África podia ser lançado em parceria com um produtor europeu e um rapper norte-americano, alcançando públicos em todos os fusos horários. A globalização do hip-hop tornara-se prática cotidiana. Ao mesmo tempo, a noção de legado passou a ser discutida com mais frequência. Com mais de 50 anos de história, o rap já possuía gerações distintas dialogando entre si. Jovens artistas citavam influências dos anos 1990 e 2000, reinterpretando estilos clássicos sob nova perspectiva digital. O público também mudou. Ouvintes tornaram-se mais ativos, criando comunidades online, analisando letras, discutindo produções e impulsionando artistas independentes. A relação entre criador e audiência nunca foi tão direta. Mesmo com todas as transformações tecnológicas, uma constante permanecia: a necessidade humana de contar histórias. Seja em batidas minimalistas ou produções grandiosas, o rap continuava a traduzir experiências individuais em linguagem coletiva. Entre algoritmos e tradição, entre números e narrativas, o hip-hop seguia avançando. Não como moda passageira, mas como cultura consolidada que aprendeu, ao longo das décadas, que sua maior força sempre foi a capacidade de se reinventar, sem esquecer de onde veio. Com mais de meio século de existência, o rap entrou em uma fase rara para qualquer gênero musical: a maturidade histórica. Já não era apenas movimento emergente ou fenômeno dominante. Era tradição viva. Artistas veteranos coexistiam com novas gerações, criando um diálogo constante entre passado e futuro. A influência dos anos 1990 e 2000 tornou-se ainda mais visível. Elementos do boom bap clássico voltaram a aparecer em produções contemporâneas, enquanto a estética do início dos anos 2010 passou a ser reinterpretada com nova sensibilidade.
o rap começou a revisitar sua própria história de forma consciente. Artistas como Nas demonstraram que longevidade era possível. Décadas após sua estreia, ele continuava lançando projetos relevantes, provando que evolução e consistência podem caminhar juntas. Essa permanência reforçou a ideia de que o rap não é apenas música de juventude, é linguagem que amadurece com seus criadores. Ao mesmo tempo, novos nomes surgiam já profundamente conscientes da tradição que herdaram. Muitos cresceram estudando flows clássicos, referências de produção e momentos históricos do hip-hop. Essa geração digital tinha acesso instantâneo a toda a história do gênero, o que ampliou seu repertório criativo. A tecnologia continuava transformando a forma de produzir. Inteligência artificial, softwares avançados e novas ferramentas de mixagem ampliaram possibilidades sonoras. Ainda assim, o elemento central permanecia humano, a voz que conta, a experiência que vira verso. O rap também consolidou sua presença institucional. Universidades passaram a oferecer cursos analisando o hip-hop como fenômeno cultural e literário. Museus organizaram exposições dedicadas à sua trajetória. O que nasceu marginal tornava-se objeto de estudo acadêmico. Enquanto isso, a indústria da moda mantinha forte conexão com o gênero. Parcerias entre rappers e grandes marcas reforçaram a relação entre música e estilo. O visual urbano continuava ditando tendências globais. Internacionalmente, o crescimento não desacelerava. Cenas locais amadureceram e passaram a exportar artistas para o mundo. A descentralização tornou-se definitiva. Não havia mais um único centro do rap global. Havia múltiplos polos criativos dialogando entre si. Outro aspecto marcante dessa fase foi a valorização da independência. Muitos artistas optaram por manter controle sobre seus catálogos e direitos autorais. A discussão sobre propriedade intelectual ganhou destaque, refletindo o aprendizado acumulado ao longo das décadas anteriores. O público, por sua vez, tornou-se mais crítico e informado. Debates sobre autenticidade, inovação e impacto cultural passaram a circular intensamente nas redes. A análise do rap deixou de ser restrita a críticos especializados e tornou-se conversa cotidiana. O hip-hop, ao atingir essa fase de consolidação, demonstrou algo essencial: sua capacidade de sobreviver a mudanças tecnológicas, disputas internas, transformações sociais e ciclos de mercado. Ele não apenas acompanhou o tempo, muitas vezes o antecipou. E assim, enquanto novas batidas continuam surgindo e novas vozes encontram seu espaço, o rap segue escrevendo sua história. Uma história que começou em festas de bairro e hoje ecoa em todas as partes do mundo, mantendo viva a essência que sempre o definiu: ritmo, palavra e identidade. Ao alcançar mais de 5 décadas de existência, o rap entrou em um estágio singular. Tornou-se simultaneamente herança e laboratório. Enquanto sua história já podia ser narrada em capítulos bem definidos, seu futuro permanecia aberto, imprevisível e em constante construção. A nova geração de artistas cresceu em um ambiente onde toda a trajetória do hip-hop estava disponível a poucos cliques de distância. Clássicos dos anos 1980, rivalidades dos anos 1990, revoluções digitais dos anos 2000 e a era do streaming dos anos 2010
coexistem nas mesmas playlists. Essa convivência entre passado e presente criou uma geração híbrida, capaz de misturar referências com naturalidade. A produção musical tornou-se ainda mais experimental. Batidas minimalistas convivem com arranjos complexos. Vocais podem ser crus e diretos ou altamente processados. O autotune, antes controverso, tornou-se ferramenta estética consolidada. O que antes era debate sobre autenticidade, transformou-se em exploração criativa. Artistas como Kendrick Lamar continuam mostrando que o rap pode manter profundidade conceitual, enquanto nomes como Future evidenciam a força da repetição hipnótica e da atmosfera sonora. Essa coexistência revela algo fundamental. O rap já não é um único caminho, é uma rede de possibilidades. Ao mesmo tempo, o impacto cultural do hip-hop ultrapassa a música. Linguagem, moda, postura e até formas de comunicação digital carregam influência direta da cultura rap. Expressões que surgiram em bairros específicos tornaram-se parte do vocabulário global. A internacionalização também redefiniu a noção de centro. Não existe mais apenas um epicentro do hip-hop. Artistas africanos, europeus, latino-americanos e asiáticos criam movimentos locais que dialogam entre si. O fluxo de influência tornou-se horizontal, não mais unilateral. Outro elemento marcante dessa fase é a consciência histórica. Eventos comemorativos, documentários e projetos especiais revisitam momentos-chave do gênero. A memória do rap tornou-se parte ativa da sua identidade. Ele reconhece suas origens enquanto avança. A economia do streaming continua moldando estratégias. Lançamento surpresa, álbuns curtos e colaborações estratégicas fazem parte do planejamento artístico. Mas apesar das métricas digitais, o impacto emocional ainda é o verdadeiro termômetro de relevância. A tecnologia aponta para novas fronteiras. Performances virtuais, experiências imersivas e ambientes digitais ampliam o conceito de show. O palco já não é apenas físico. Pode ser transmitido para milhões simultaneamente. Ainda assim, mesmo com toda a inovação, a estrutura essencial permanece intacta. Um ritmo repetido. Uma voz que organiza palavras em cadência. Uma narrativa que transforma a experiência individual em expressão coletiva. O futuro do rap não parece caminhar para a uniformidade, mas para a multiplicidade. Cada nova geração acrescenta sua camada, reinterpretando o passado e projetando novos horizontes. A história que começou nas ruas do Bronx não encontrou ponto final. Ela segue aberta, pulsando em cada batida lançada, em cada verso escrito, em cada jovem que descobre no rap uma forma de contar sua própria história. Ao olhar para toda uma trajetória do rap, das festas no Bronx às plataformas digitais globais, alguns nomes tornam-se símbolos de viradas históricas. Artistas que não apenas fizeram sucesso, mas redefiniram o alcance do gênero. Entre eles, figuras como Eminem e 50 Cent ocupam um lugar central na consolidação do hip-hop como força dominante dos anos 2000. Eminem surgiu no final dos anos 1990 com uma combinação rara: técnica lírica extremamente apurada, narrativa provocadora e carisma midiático. Produzido por Dr. Dre
ele rapidamente ultrapassou barreiras culturais e geográficas. Seu sucesso demonstrou que o rap podia alcançar públicos globais sem perder intensidade técnica. Rimas complexas, storytelling detalhado e performances energéticas ampliaram o padrão de excelência lírica dentro do gênero. Ao mesmo tempo, 50 Cent representou outra dimensão do hip-hop, a transformação de narrativa pessoal em império comercial. Seu álbum de estreia tornou-se um dos mais vendidos da década, consolidando uma estética marcada por batidas impactantes e refrões memoráveis. Além da música, ele expandiu sua presença para negócios, televisão e empreendedorismo, reforçando a imagem do rapper como estrategista e empresário. A influência desses artistas foi profunda. Eminem elevou o debate sobre técnica e construção de rimas, influenciando gerações que passaram a valorizar ainda mais a habilidade verbal. 50 Cent reforçou a importância da marca pessoal e do posicionamento estratégico na indústria musical. Mas o impacto deles não ocorreu isoladamente. Ambos fazem parte de uma linhagem construída desde os pioneiros como DJ Kool Herc, até movimentos revolucionários como Public Enemy, passando por figuras icônicas como Tupac Shakur e The Notorious B.I.G. Cada geração acrescentou uma camada à identidade do rap. Hoje, o gênero vive em constante diálogo entre tradição e inovação. Jovens artistas estudam flows clássicos enquanto exploram novas tecnologias. O streaming dita estratégias, mas a essência continua sendo humana. Contar histórias através de ritmo e palavra. O rap tornou-se trilha sonora de ascensão social, ferramenta de crítica, espaço de experimentação artística e centro da cultura pop. Ele influenciou moda, linguagem, comportamento e até modelos de negócios na indústria criativa. Se no início muitos acreditavam que o hip-hop seria apenas tendência passageira, o tempo provou o contrário. O rap não apenas sobreviveu, ele se tornou dominante. Mais do que isso, tornou-se referência cultural do século XXI. E mesmo após décadas de evolução, permanece algo simples e poderoso em sua estrutura. Uma batida constante e uma voz que decide falar. Do Bronx para o mundo, o rap segue em movimento, carregando memória, impacto e futuro ao mesmo tempo.